Oi gente, eu sou a Iane do Minha Vida Literária. Hoje eu trago pra vocês mais uma resenha pro meu projeto da TBR de 2021, que é composta por livros que vocês votaram pra eu ler ao longo desse ano. E a minha leitura de abril foi A Redoma de Vidro, da Sylvia Plath. Esse é o único romance da Sylvia Plath. Ela, em primeiro lugar, poetisa, embora ela tenha outros textos também publicados, mas romance mesmo, esse foi o único que ela publicou. Ele foi originalmente publicado em 1963, um mês antes dela cometer suicídio, e quando ele saiu no Reino Unido, ele saiu assinado por um pseudônimo. Ele só foi ser publicado com o nome da Sylvia Plath em 1967, e o livro só foi ser publicado nos Estados Unidos em 1971. Ele não tinha sido publicado até então lá, a pedidos do marido dela e da mãe da autora. Na época em que a Sylvia Plath cometeu o suicídio, ela e o marido ainda eram legalmente casados, mas eles já estavam separados há alguns meses desde que ele a traiu. O romance se passa em 1953 e ele é em grande parte autobiográfico. Ele reflete muitas das experiências que a própria Sylvia Plath teve durante o período dela universitário, além da própria luta dela contra a depressão. Antes de começar a falar do livro, é importante dizer que para quem for sensível a essas temáticas, esse é um livro que tem gatilhos para suicídio e depressão. Ele traz a história da Esther, que é uma jovem que mora no interior dos Estados Unidos. Ela estuda numa faculdade de prestígio, ela é uma jovem que sempre foi muito bem na escola, que sempre tirou boas notas, e por conta disso ela ganha uma bolsa de estudos de um mês para fazer um estágio numa revista em Nova York. Então ela vai passar esse tempo lá no que seria aí o grande auge da vida dela. É esperado que ela tenha experiências fabulosas pelo meio de glamour que ela está, pelas pessoas que ela conhece, por aquela ser uma oportunidade de ouro. Mas a grande questão é que toda essa expectativa é frustrada, seja porque as coisas saem de um jeito diferente do que era esperado, seja porque a própria Esther não consegue sentir, experienciar nada disso, porque ela tá lidando com distúrbios mentais que a impedem grande parte, de sentir as coisas como elas são, fazem com que ela tenha uma outra impressão sobre elas. E logo aí na primeira frase do livro, a gente já tem a atmosfera que a gente vai encontrar ao longo das páginas seguintes. Então a Esther descreve o verão como sendo estranho, como sendo sufocante, porque são essas as sensações que ela carrega com ela. Tudo ali vai passar uma sensação de estranheza, de sufocamento. Ela tá muito abalada com a questão da execução do casal Rosenberg, que foi um casal de judeus estadunidenses eletrocutados, acusados de espionagem, de terem passado para a União Soviética a informação da bomba atômica. Então esse é um fato real que aparece aqui, e a Esther ficou impressionada com essa notícia. Um aspecto que a gente encontra aqui também é que a gente só vai de fato ter o nome da Esther algumas páginas lá pra frente. Demora pra gente descobrir o nome da protagonista, a não ser que a gente leia a sinopse, porque tanto ela não pronuncia o próprio nome no começo, quanto ela é chamada de Ellie, que é a forma como ela se apresenta ali naquele meio, como as pessoas começam a chamá-la. A primeira vez que alguém usa o nome dela, de fato, é a chefe dela nesse estágio, e ainda no momento em que ela tá sendo chamada a atenção. E com isso, o fato da gente não ter nem a protagonista sendo nomeada, a gente já tem esse aspecto da despersonalização e a questão da identidade, como tudo isso é muito confuso pra ela nesse momento, como ela tá nessa batalha interna. E parte dessa batalha é uma das questões do livro que vai ser colocada a todo momento, que é o conflito entre a vida pessoal e a vida profissional. A gente tá falando de uma mulher nos anos 1950, quando a questão da mulher no mercado de trabalho era algo que ainda estava despontando, mas o que ainda era esperado em grande parte das mulheres, essa vida doméstica, cuidar da família, se casar, ter filhos. E ela passa o livro todo tanto sofrendo essa pressão, a própria mãe dela, com quem ela tem uma relação bastante conturbada, ela não consegue se sentir conectada com a mãe, e embora a mãe dela ame a filha, ela tem essa pressão, de cobrar que a filha seja essa mulher para se casar, para ter filhos. E a Esther passa o tempo todo se questionando sobre essa pressão, sobre o desejo dela de ter uma vida profissional, sobre o modo de como ela deve ser perante a sociedade. A gente tem essa narrativa também muito ácida, com o cinismo da personagem, até com as observações críticas, às vezes maldosas, que ela faz das outras pessoas, que é uma forma também de mostrar essa personalidade dela que não se encaixa nesse papel que ela deveria demonstrar. Então a narrativa traz o tempo todo essas angústias por essa questão do que a sociedade impõe e pelos próprios medos que ela carrega. Ela tem essa carga do sucesso pregresso dela, do fato dela sempre ter sido uma boa aluna, dela ter tirado boas notas. Mas agora talvez nessa nova etapa da
da vida dela, pode ser que ela não tenha tanto sucesso assim, pode ser que ela não se destaque. E isso acaba sendo uma fonte de angústia e de pressão pra ela. E todas essas experiências que ela vai ter em Nova York são muito diferentes da vida que ela estava habituada. E aí, conforme a gente já vai tendo as expectativas dela sendo frustradas, essas pressões todas se acumulando, a gente vai vendo o desenvolvimento da protagonista em meio a tudo isso, a instabilidade da mente dela cada vez mais crescente, até que ela é levada ali ao ápice da depressão dela. É um livro que em grande parte vai questionar também o tratamento psiquiátrico e a própria forma de como as doenças mentais são encaradas. E a gente tá falando também do momento em que o diagnóstico de depressão, os distúrbios mentais era ainda muito mais nebuloso do que é hoje em dia, e os tratamentos eram muito menos humanizados do que são hoje em dia. Se a gente encontra barreiras até hoje, dificuldades de diagnóstico, de tratamento, de compreensão dessas doenças como doenças, na metade do século passado isso era ainda mais gritante. Então esse é um livro que traz uma temática densa e é trabalhado dessa forma mais densa também por conta dos símbolos que são utilizados nessa narrativa muitas vezes poética da Sylvia Plath. Ele é um livro escrito em primeira pessoa, então isso te dá uma proximidade maior com a protagonista, faz com que a narrativa tenha sua fluidez, mas que ele vai pedir a atenção do leitor o tempo todo para compreender e interpretar as cenas, os acontecimentos, as passagens que são colocadas. Acho que dois símbolos que representam muito bem a atmosfera do livro como um todo e a trajetória que a Esther tem são tanto o sangue, que ele é bastante presente em momentos importantes aqui da narrativa, então momentos de transformação da Esther são marcados pela presença de algum sangue ali naquela cena, o que simboliza como esses momentos de transformação dela são dolorosos internamente. E o outro é o próprio título, que está presente em diversos momentos da narrativa também. A questão da redoma de vidro, que causa aí esse aprisionamento, esse sufocamento interno, mas com paredes transparentes. Então com a ideia de que ninguém de fora tá vendo aquilo, só quem tá dentro é o que tá sentindo. Eu gostei muito de como a Sylvia Plath trabalha tudo isso, da sensibilidade que ela tem na narrativa pra demonstrar toda essa progressão do estado mental da Esther. Esse é aquele livro que ele tem um final um tanto quanto ambíguo, porque ao mesmo tempo em que a gente encontra uma situação de estabilidade, a noção da instabilidade continua presente, né? Que esse momento de estabilidade pode ser alterado a qualquer minuto. Se você já leu essa ou outras obras da Sylvia Plath, deixa pra mim aqui nos comentários as suas impressões. Pra quem nunca leu, me diz também se você ficou curioso pela leitura. Aproveita, deixa sua curtida nesse vídeo, que isso ajuda demais na divulgação do meu trabalho. Pra quem é novo por aqui, seja bem-vindo. Se inscreve, ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação e me acompanha nas demais redes sociais, que por lá a gente tem um contato mais próximo. Beijos pra todo mundo e até o próximo vídeo.